Volvemos en vivo a Brasil, al Congreso de ese país, para compartir la ceremonia de asunción de Lula da Silva como presidente. Ya en el Congreso de la Nación, en minutos, jurará, escuchamos. Para o período 1º de janeiro de 2023 a 4 de janeiro de 2027. Os empossados proferem, na forma do citado artigo da Constituição, o seguinte compromisso, abre aspas, prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Fecha aspas. Y, de conformidad el momento del juramento de las autoridades do Regimento Comum do Congresso del nuevo Nacional, gobierno de Brasil. o secretário-geral da mesa do Senado Lo Federal, veíamos hace Gustavo instantes Afonso ingresando al Saboia Congreso de la Vieira, Nación a Lula da Silva lavrou junto a su o presente vicepresidente termo, Geraldo e Alckmin. assinado pelos empossados e pelos membros da mesa Se espera, de que acuerdo dirigem os trabalhos a lo desta que se sessão. anunció en torno al desarrollo de esta ceremonia, que luego de la jura y de la toma del mando se realice O termo de posse será assinado pelo tras el inicio de la sesión formal en el Congreso y la toma de posesión. Escuchábamos más temprano el himno nacional de Brasil, el compromiso constitucional, la lectura y firma del periodo de mandato del presidente y vicepresidente de la República. Todo lo que estamos compartiendo en estos momentos, la declaración de las autoridades. Habla Lula. Para contar uma pequena história. Eu estou vendo aqui o ex-governador do Piauí, o companheiro Elton, e eu queria contar uma história. Em 1989, eu estava fazendo um comício no Piauí. Foi um grande comício. Depois nós fomos caminhar até a igreja São Benedito. E ao terminar o comício, um cidadão me deu essa caneta e disse que essa caneta era para mim assinar a posse se eu ganhasse as eleições de 89. Eu não ganhei as eleições de 89, eu não ganhei em 94, eu não ganhei em 98. Em 2002 eu ganhei as eleições e quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador Ramos Debit. Em 2006 eu assinei com a caneta aqui do Senado. Agora eu encontrei a caneta. E essa caneta aqui, o Wellington, é uma homenagem ao povo do estado do Piauí. Allí está la firma del presidente Lula da Silva en el acta del Congreso de la Nación, con su rúbrica, dando oficialmente paso a las nuevas autoridades del Gobierno Nacional. Se espera en minutos la declaración del presidente Lula da Silva, las palabras también del titular del Congreso de la Nación, para luego sí dar lugar a la clausura de esta sesión especial que tiene como objetivo declarar a Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil por tercera vez. Luego, finalizada esta sesión, tanto el presidente como el vicepresidente se van a trasladar a la sala de audiencias de la presidencia del Senado 10 minutos después, de acuerdo al cronograma. El presidente y vicepresidente de la República, desde la sala de audiencias de la presidencia del Senado, se van a dirigir hacia el exterior del Palacio y así se daría inicio a la ceremonia exterior, donde habrá honores militares. De acuerdo a lo que estuvimos viendo hace minutos, lo que se viene reflejando
una multitud está acompañando a Lula da Silva en la toma de mando de su tercera presidencia. Luego, tanto el presidente como el vicepresidente se van a dirigir hacia el Palacio del Planalto, que es el Palacio de Gobierno. Así tenemos una dificultad con las imágenes. Estábamos compartiendo entonces el momento de la ceremonia de Lula da Silva, asumiendo así como presidente. Falta ahora el paso de la banda presidencial. Estamos esperando las imágenes que las hemos perdido. Veíamos más temprano una multitud de personas acompañando al presidente Lula da Silva. Más temprano también les contábamos que se espera un gran show, cerca de 500.000 personas para este show, cerca de 300.000 personas acompañando la caravana y la asunción de Lula en las afueras del Congreso de la Nación. Imágenes que compartimos de Brasilia, con cánticos que acompañan al presidente Lula da Silva en la asunción de este tercer mandato, con un montón de desafíos por delante, con un Brasil que vuelve a integrarse a la región. Hace instantes le contábamos que Lula da Silva había anticipado que el primer país que visitará como presidente será la Argentina para participar de la cumbre de la CELAC, este gran acuerdo estratégico que firmará en días nada más con la Argentina en materia financiera, en materia de energía estratégica. Ahora las imágenes nos llevan nuevamente al interior del Congreso. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, excelentíssima senhora presidenta do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, meu querido companheiro vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, senhoras e senhores chefes de estados e de governo que nos prestigiam, senhor primeiro secretário da mesa da Câmara dos Deputados, deputado Luciano Bivar, senhor procurador-geral da República, Augusto Aras, minha querida companheira e esposa Janja, nossa querida companheira e esposa do Alckmin, Lu Alckmin, meu querido companheiro José Sarney, presidente da República, minha querida companheira Dilma Rousseff, presidente da República, senhores parlamentares, senhoras e senhores chefes de delegação estrangeira, meus amigos e minhas amigas. Pela terceira vez, compareço a este Congresso Nacional para agradecer ao povo brasileiro o voto de confiança que recebemos. Renovo o juramento de fidelidade à Constituição da República, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros que conosco vão trabalhar. Se estamos aqui hoje, é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo desta histórica campanha eleitoral. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do povo, a mais abjeta campanha de mentiras e de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Nunca a máquina pública foi tão desencaminhada dos controles republicanos.
Nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e por mentiras disseminadas em escala industrial. Apesar de tudo, a decisão das urnas prevaleceu, graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos. Foi fundamental a atitude corajosa do Poder Judiciário, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, para fazer prevalecer a verdade das urnas sobre as violências de seus detratores. Senhoras e senhores, ao retornar a este plenário da Câmara dos Deputados, onde participei da Assembleia Constituinte de 1988, recordo com emoção os embates que travamos aqui democraticamente para inscrever na Constituição o mais amplo conjunto de direitos sociais, individuais e coletivos, em benefício da população e da soberania nacional. 20 anos atrás, quando fui eleito presidente pela primeira vez, ao lado do companheiro vice-presidente José Alencar, iniciei o discurso de posse com a palavra mudança. A mudança que pretendíamos era simplesmente concretizar os preceitos constitucionais, a começar pelo direito à vida digna, sem fome, com acesso ao emprego, à saúde e à educação. Disse naquela ocasião que a missão de minha vida estaria cumprida quando cada brasileiro e brasileira pudesse fazer 3 refeições por dia. Ter de repetir este compromisso no dia de hoje, diante do avanço da miséria e do regresso da fome que havíamos superado, é o mais grave sintoma da devastação que se impôs ao país nos anos recentes. Hoje, nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução. O grande edifício de direitos, de soberania e de desenvolvimento que essa nação levantou a partir de 1988 vinha sendo sistematicamente demolido nos anos recentes. É para reerguer este edifício de direitos e valores nacionais que vamos dirigir todos os nossos esforços. Queridos amigos e amigas, em 2002, dizíamos que a esperança tinha vencido o medo, no sentido de superar os temores diante da inédita eleição de um representante da classe trabalhadora para presidir os destinos do país. Em 8 anos de governo, deixamos claro que os temores eram infundados. Do contrário, não estaríamos aqui novamente. Ficou demonstrado que um representante da classe trabalhadora podia, sim, dialogar com a sociedade para promover o crescimento econômico de forma sustentável e em benefício de todos, especialmente dos mais necessitados. Ficou demonstrado que era possível, sim, governar este país com a mais ampla participação social, incluindo os trabalhadores e os mais pobres no orçamento e nas decisões do governo. Ao longo desta campanha eleitoral, vi a esperança brilhar nos olhos de um povo sofrido, em decorrência da destruição de políticas públicas que promoviam a cidadania, os direitos essenciais, a saúde e a educação. Vi o sonho de uma pátria generosa que ofereça oportunidade a seus filhos e filhas em que a solidariedade ativa seja mais forte que o individualismo cego. O diagnóstico que recebemos do governo de transição de governo é estarrecedor. Esvaziar os recursos da saúde, desmontar a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, destruir a proteção do meio ambiente, não deixar os recursos para a merenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção às florestas e a assistência social, desorganizar a governança da economia, dos financiamentos públicos, do apoio às empresas, aos empreendedores e ao comércio externo.
dilapidaram as estatais e os bancos públicos, entregaram o patrimônio nacional. Os recursos do país foram rapinados para saciar a estupidez dos rentistas de acionistas privados nas empresas públicas. É sobre estas terríveis ruínas que assumo o compromisso de, junto com o povo brasileiro, reconstruir o país e fazer novamente um Brasil de todos e para todos. Eu queria dizer aos deputados e senadores que o resultado da nossa transição, que foi coordenada pelo companheiro Alckmin, será enviada a cada deputado, a cada senador, a cada ministro da Suprema Corte, a cada ministro do Tribunal Superior Eleitoral, a cada ministro do Poder Judiciário, a cada universidade, a cada central sindical, para que as pessoas saibam como é que nós encontramos esse país e cada um faça a sua avaliação. Senhoras e senhores, diante do desastre orçamentário que recebemos, apresentamos ao Congresso Nacional proposta que nos permitiu apoiar a imensa camada da população que necessita do Estado para simplesmente sobreviver. Quero agradecer à Câmara e ao Senado pela sensibilidade frente às urgências do povo brasileiro. Revisto a atitude extremamente responsável do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União frente às situações que distorciam a harmonia dos poderes. Fiz assim fiz, porque não seria justo nem correto pedir paciência para quem tem fome. Nenhuma nação se ergueu nem poderá se erguer sobre a miséria do seu povo. Os direitos e interesses da população, o fortalecimento da democracia e a retomada da soberania nacional serão os pilares de nosso governo. Esse compromisso começa pela garantia de do programa Bolsa Família renovado, mais forte e mais justo, para atender a quem mais necessita. Nossas primeiras ações visam resgatar da fome 33 milhões de pessoas e resgatar da pobreza mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras que suportaram a mais dura carga do projeto de destruição nacional que hoje se encerra. Senhoras e senhores, esse processo eleitoral também foi caracterizado pelo contraste entre distintas visões de mundo. A nossa, centrada na solidariedade e na participação política e social para a definição democrática dos destinos do país. A outra, no individualismo, na negação da política, na destruição do Estado em nome de supostas liberdades individuais. A liberdade que sempre defendemos é a de viver com dignidade, com pleno direito de expressão e manifestação e, sobretudo, de organização. A liberdade que eles pregam é a de oprimir o vulnerável, massacrar o oponente e impor a lei do mais forte acima das leis da civilização. O nome disso é barbárie. Compreendi desde o início da jornada que deveria ser candidato por uma frente mais ampla do que o campo político em que me formei, mantendo o firme compromisso com minhas origens. Esta frente se consolidou para impedir o retorno do autoritarismo no país. A partir de hoje, a lei de acesso à informação voltará a ser cumprida. O portal da transparência voltará a cumprir seu papel. Os controles republicanos voltarão a ser exercidos para defender o interesse público. Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos, mas vamos garantir o primado da lei. Quem errou responderá por seus erros, com direito à ampla defesa dentro do devido processo legal. O mandato que recebemos
à frente adversários inspirados no fascismo, será defendido com os poderes que a Constituição confere à democracia. Ao ódio responderemos com amor, à mentira com a verdade, ao terror e à violência responderemos com as leis e suas mais duras consequências. Sob os ventos da redemocratização dizíamos, ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer, democracia para sempre. Para confirmar estas palavras, teremos de reconstruir em bases sólidas a democracia em nosso país. A democracia será defendida pelo povo na medida em que garantir a todos e a todas os direitos inscritos na Constituição. Senhoras e senhores, hoje mesmo, estou assinando medidas para reorganizar as estruturas do Poder Executivo, de modo que volte a permitir o funcionamento do governo de maneira racional, republicana e democrática, para resgatar o papel das instituições do Estado, bancos públicos e empresas estatais no desenvolvimento do país, para planejar os investimentos públicos e privados na direção de um crescimento econômico sustentável ambientalmente e socialmente. Em diálogo com os 27 governadores, vamos definir prioridades para retomar obras irresponsavelmente paralisadas, que são mais de 14 mil no país. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida e estruturar um novo PAC para gerar empregos na velocidade que o Brasil quer e necessita. Buscaremos financiamento e cooperação nacional e internacional para o investimento, para dinamizar e expandir o mercado interno de consumo, desenvolver o comércio, exportações, serviços, agricultura e indústria. Os bancos públicos, especialmente o BNDES, e as empresas indutoras do crescimento e inovação, como a Petrobras, terão um papel fundamental nesse novo ciclo. Ao mesmo tempo, vamos impulsionar as pequenas e médias empresas potencialmente as maiores geradoras de emprego e renda, o empreendedorismo, o cooperativismo e a economia criativa. A roda da economia vai voltar a girar e o consumo popular terá papel central nesse processo. Vamos retomar a política de valorização permanente do salário mínimo e estejam certos de que vamos acabar mais uma vez com a vergonhosa fila do INSS, outra injustiça restabelecida nesses tempos de destruição. Vamos dialogar de forma tripartite, governo, centrais sindicais e empresariais, sobre uma nova legislação trabalhista, garantir a liberdade de empreender ao lado da proteção social é um grande desafio nos tempos de hoje. Senhoras e senhores, o Brasil é grande demais para renunciar ao seu potencial produtivo. Não faz sentido importar combustíveis, fertilizantes, plataformas de petróleo, microprocessadores, aeronaves e satélites. Temos capacidade técnica, capitais e mercado em grau suficiente para retomar a industrialização e a oferta de serviços em nível competitivo. O Brasil pode e deve figurar na primeira linha da economia global. Caberá ao Estado articular a transição digital e trazer a indústria brasileira para o século XXI, com uma política industrial que apoia a inovação, estimula a cooperação público-privada, fortaleça a ciência e tecnologia e garanta acesso a financiamentos com custos adequados. O futuro pertencerá a quem investir na indústria do conhecimento, que será objeto de uma estratégia nacional
planejada em diálogo com o setor produtivo, centro de pesquisas e universidades, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, os bancos públicos estatais, agências de fomento à pesquisa. Nenhum outro país tem as condições do Brasil para se tornar uma grande potência ambiental, a partir da criatividade da bioeconomia e dos empreendimentos da sociobiodiversidade. Vamos iniciar a transição energética e ecológica para uma agropecuária e uma mineração sustentáveis, uma agricultura familiar mais forte e uma indústria mais verde. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás de efeito estufa na matriz energética. Além de estimular o reaproveitamento de pastagens degradadas, o Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola. Não é preciso derrubar nenhuma árvore. É só replantar os 30 milhões de hectares de terra degradadas que a gente vai poder viver sem derrubar madeira, sem fazer queimada e sem precisar invadir os nossos biomas. Incentivaremos, sim, a prosperidade na terra, liberdade e oportunidade de criar, plantar e colher continuará sendo nosso objetivo. O que não podemos admitir é que seja uma terra sem lei. Não vamos tolerar a violência contra os pequenos, o desmatamento e a degradação do ambiente que tanto mal já fizeram ao nosso país. Esta é uma das razões, não a única, da criação do Ministério dos Povos Indígenas. Ninguém conhece melhor nossas florestas, nem é mais eficaz de defendê-la do que o que estava aqui desde tempos imemoriais. Cada terra demarcada é uma nova área de proteção ambiental. A estes brasileiros e brasileiras devemos respeito e com eles temos uma dívida histórica. Vamos revogar todas as injustiças cometidas contra os povos indígenas. Queridos amigos e amigas, uma nação não se mede apenas pelas estatísticas, por mais impressionante que sejam. Assim como o ser humano, uma nação se expressa verdadeiramente pela alma de seu povo. A alma do Brasil reside na diversidade inigualável da nossa gente e das nossas manifestações culturais. Estamos refundando o Ministério da Cultura, com a ambição de retornar mais intensamente às políticas de incentivo e de acesso aos bens culturais interrompida pelo obscurantismo nos últimos anos. Uma política cultural democrática não pode temer a crítica nem eleger favoritos. Que brotem todas as flores e sejam colhidas todos os frutos da nossa criatividade. Que todos possam dela usufruir sem censura e sem discriminação. Não é admissível que negros e pardos continuem sendo a maioria pobre e oprimida de um país construído com o suor e sangue de seus ascendentes africanos. Criamos o Ministério da Promoção da Igualdade Racial para ampliar a política de cotas nas universidades e no serviço público, além de retomar as políticas voltadas para o povo negro e pardo na saúde, educação e cultura. É inadmissível que as mulheres recebam menos que os homens realizando a mesma função, que não sejam reconhecidas em um mundo político machista, que sejam assediadas impunemente nas ruas e no trabalho, que sejam vítimas de violência dentro e fora de casa. Estamos refundando também o Ministério das Mulheres para demolir esse castelo secular de desigualdade e preconceito. Não existirá verdadeira justiça num país
em que um só ser humano seja injustiçado. Caberá ao Ministério dos Direitos Humanos zelar e agir para que cada cidadão ou cidadã tenha seus direitos respeitados no acesso aos serviços públicos e particulares, na proteção frente ao preconceito ou diante da autoridade pública. Cidadania é outro nome da nossa querida democracia. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública atuará para harmonizar os poderes e entes federados no objetivo de promover a paz onde elas é mais urgente, nas comunidades pobres, no seio das famílias vulneráveis, ao crime organizado, às milícias e à violência. Venha ela de onde vier. Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança. O Brasil precisa de livro, de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo. Sob a proteção de Deus, inauguro este mandato reafirmando que no Brasil a fé pode estar presente em todas as moradas, nos diversos templos, igrejas e cultos. Neste país, todos poderão exercer livremente sua religiosidade. Senhoras e senhores, o período que se encerra foi marcado por uma das maiores tragédias da história, a pandemia de Covid-19. Em nenhum outro país a quantidade de vítimas fatais foi tão alta proporcionalmente à população quanto no Brasil. Um dos países mais preparados para enfrentar as emergências sanitárias, graças à competência do nosso Sistema Único de Saúde e da competência de vacinação do nosso povo. Este paradoxo só se explica pela atitude criminosa de um governo negacionista, obscurantista e insensível à vida. As responsabilidades por esse genocídio hão de ser apuradas e não devem ficar impunes. O que nos cabe no momento é prestar solidariedade aos familiares, pais, órfãos, irmãos e irmãs de quase 700 mil vítimas da pandemia. O SUS é provavelmente a mais democrática das instituições criada pela Constituição de 88. Certamente por isso foi a mais perseguida desde então e foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos que haveremos de revogar. Vamos recompor os orçamentos da saúde para garantir a assistência básica, a farmácia popular, promover o acesso à medicina especializada. Vamos recompor os orçamentos da educação, investir em mais universidades, no ensino técnico, na universalização do acesso à internet, na ampliação das creches e no ensino público em tempo integral. Este é o investimento que verdadeiramente levará ao desenvolvimento do país. O modelo que propomos, aprovado nas urnas, exige sim compromisso com a responsabilidade, a credibilidade e a previsibilidade. E disso não vamos abrir mão. Foi com realismo orçamentário, fiscal e monetário, buscando a estabilidade, controlando a inflação e respeitando contratos que governamos este país. Não podemos fazer diferente. Temos sim a obrigação de fazer melhor do que fizemos. Senhoras e senhores, os olhos do mundo estiveram voltados para o Brasil nestas eleições.
O mundo espera que o Brasil volte a ser um líder no enfrentamento à crise climática e um exemplo de país social e ambientalmente responsável, capaz de promover o crescimento econômico com distribuição de renda, combater a fome e a pobreza dentro do processo democrático. Nosso protagonismo se concretizará pela retomada da integração sul-americana a partir do Mercosul, a revitalização da Unasul e demais instâncias de articulação soberana da nossa região. Sobre esta base, poderemos reconstruir o diálogo ativo e altivo com os Estados Unidos, a comunidade europeia, a China, os países do Oriente e outros atores globais, fortalecendo os BRICS e a cooperação com os países da África e rompendo o isolamento a que o país foi submetido nesses últimos tempos. O Brasil tem de ser dono de si mesmo, dono do seu destino, tem de voltar a ser um país soberano. Somos responsáveis pela maior parte da Amazônia e por vastos biomas, grandes aquíferos, jazida de minérios, petróleo e fontes de energia limpa. Com soberania e responsabilidade, seremos respeitados para compartilhar essa grandeza com a humanidade, solidariamente, jamais com subordinação. A relevância da eleição no Brasil refere-se, por fim, às ameaças que o modelo democrático vem enfrentando ao redor do planeta. Articula-se uma onda de extremismo autoritário que dissemina o ódio e a mentira por meios tecnológicos que não se submete a controles transparentes. Defendemos a plena liberdade de expressão, cientes de que é urgente criarmos instâncias democráticas de acesso à informação confiável e de responsabilização dos meios pelos quais o veneno do ódio e da mentira são inoculados. Este é um desafio civilizatório, da mesma forma que a superação das guerras, da crise climática e da fome e da desigualdade no planeta. Reafirmo para o Brasil e para o mundo a convicção de que a política, em seus mais elevados sentidos, e apesar de todas as suas limitações, é o melhor caminho para o diálogo entre os interesses divergentes para a construção pacífica de consenso. Negar a política e desvalorizá-la e criminalizá-la é o caminho da barbárie e das tiranias. Minha mais importante missão, a partir de hoje, será honrar a confiança recebida e corresponder às esperanças de um povo sofrido, que jamais perdeu a fé no futuro, nem em sua capacidade de superar os desafios. Com a força do povo e as bênçãos de Deus, haveremos de reconstruir esse país. Viva a democracia! Viva o povo brasileiro! Muito obrigado, companheiros! Fuerte discurso de Lula da Silva en el Congreso de la Nación, marcando los principales lineamientos de su tercer mandato y también presentando un panorama con el Brasil que se encuentra. Lula señaló: el diagnóstico que recibimos del gabinete de transición es terrible. Los recursos sanitarios se han vaciado, han desmantelado la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, destruyeron la protección del medio ambiente, no dejaron recursos para comidas escolares, vacunación, seguridad pública. Ninguna nación se ha levantado ni puede levantarse sobre la miseria de su pueblo, dijo Lula. Este compromiso empieza por garantizar un programa Bolsa Familia renovado, más fuerte y más justo para atender a los que más lo necesitan. También adelantó que tendrá como uno de sus objetivos principales rescatar a 33 millones de personas del hambre y rescatar de la pobreza a más de 100 millones de brasileños
que han soportado la carga más pesada del proyecto de destrucción nacional que hoy termina. Algunas de las definiciones y palabras de Lula da Silva en este fuerte discurso en el Congreso de la Nación, donde también hizo hincapié en que fue la democracia la gran victoriosa, la victoria de la democracia que le permitió ganar las elecciones de octubre a pesar de las amenazas de la ultraderecha que aún no acepta su triunfo. Si estamos aquí es gracias a la conciencia política de la sociedad brasileña, dijo Lula. Fue la democracia la gran victoriosa que superó las más violentas amenazas a la libertad de voto. Dictadura nunca más, dijo Lula, tras este terrible reto que hemos superado, debemos decir democracia para siempre. Además, adelantó que hoy mismo firmará medidas de reorganización de las estructuras del Poder Ejecutivo para que el gobierno vuelva a funcionar de forma racional, republicana y democrática. El mandato que hemos recibido frente a adversarios inspirados en el fascismo será defendido con los poderes que la Constitución confiere a la democracia. Al odio responderemos con amor, dijo Lula, a la mentira con la verdad, al terror y a la violencia responderemos con la ley y sus más duras consecuencias. Lula señaló que a lo largo de esta campaña electoral vi brillar la esperanza en los ojos de un pueblo que sufría como consecuencia de la destrucción de políticas públicas que promovían la ciudadanía, los derechos esenciales, la salud y la educación. Se demostró que sí era posible gobernar este país con la más amplia participación social, incluyendo a los trabajadores y a los más pobres, y también en las decisiones de gobierno. Y también agregó, entre otras cuestiones, que se ha demostrado que un representante de la clase trabajadora sí podría dialogar con la sociedad para promover el crecimiento económico de forma sostenible y en beneficio de todos, especialmente de los más necesitados. Algunas de las palabras de Lula da Silva en este fuerte discurso en el Congreso de la Nación tras jurar como nuevo presidente del Brasil. También señaló como objetivo primordial lograr la deforestación cero en la Amazonia y la emisión cero de gases de efecto invernadero en la matriz eléctrica, además de estimular la reutilización de pastos degradados. Brasil no necesita deforestar para mantener y ampliar su frontera agrícola estratégica, afirmó Lula da Silva. Crear, plantar y cosechar seguirá siendo nuestro objetivo. Lo que no podemos aceptar es que sea una tierra sin ley. No toleraremos la violencia contra los más pequeños, la deforestación y la degradación del medio ambiente. El presidente de Brasil aseguró que esta fue una de las razones, pero no la única, de la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, un nuevo ministerio en la presidencia de Lula da Silva. Nadie conoce mejor nuestros bosques ni es más eficaz para defenderlos que quienes estuvieron aquí desde tiempos inmemorables. Todas las injusticias cometidas contra los pueblos indígenas, revoquémosla, dijo el presidente Lula. También anunció la refundación del Ministerio de la Mujer para demoler este castillo de desigualdad y prejuicios, dijo Lula. Es inaceptable que las mujeres cobren menos que los hombres por el mismo trabajo. Es inaceptable que sean acosadas impunemente en la calle y en el trabajo, que sean víctimas de la violencia dentro y fuera del hogar. Algunas de las definiciones de Lula da Silva frente al Congreso de la Nación
en el marco de la ceremonia que lo está colocando en la primera magistratura de Brasil su tercer mandato, considerándose él mismo, como recién lo compartíamos, como un representante de la clase trabajadora. La ceremonia que continúa en el Congreso de la Nación se espera ahora, de acuerdo al cronograma de actividades, cuando finalice la ceremonia de jura y de toma de poder, el traslado del presidente y vicepresidente de la República a la sala de audiencias de la Presidencia del Senado, luego la salida del presidente y vicepresidente desde esta sala de audiencias de la Presidencia del Senado hacia el exterior del Palacio del Congreso, el inicio de la ceremonia exterior con honores militares y luego sí la recorrida del presidente y vicepresidente hacia el Palacio del Planalto, la sede del gobierno nacional. Luego por la tarde, de acuerdo a lo que se anticipó, habrá un gran show musical. Una multitud acompaña a Lula da Silva en el marco de esta ceremonia de asunción de la presidencia, tras este fuerte discurso con claras definiciones sobre el futuro de su gobierno, tercer mandato del líder obrero, su compromiso para revertir diferentes circunstancias de injusticia que se han dado a lo largo del último mandato. 33 millones de brasileños, 33 millones de brasileños con hambre, más de 100 millones en la pobreza. Fuerte discurso en el Congreso de la Nación, ceremonia que continúa así. Precisamos, senhor presidente Lula, de fortes investimentos em infraestrutura. Rememoro a visão de Juscelino Kubitschek, no sentido de que o Brasil poderia diminuir desigualdades sociais ao desenvolver a industrialização, ao promover a interiorização e a integração nacional. Essa máxima era verdade naquele tempo e permanece como realidade hoje. O Brasil, para ser competitivo, precisa investir em energia, saneamento, transporte, logística, habitação, telecomunicações. O Brasil é um gigante que precisa ser integrado, mas de nada adiantará investir em toda essa estrutura se ela não chegar às pessoas mais distantes ou às pessoas que mais precisam. É que dentro desse país gigante existe um Brasil interiorizado. Distante da realidade dos grandes centros, há um país que precisa de assistência. Precisamos crescer de dentro para fora, precisamos investir no interior, precisamos olhar para dentro do país e levar soluções. A verdade, senhoras e senhores, é que investimentos demandam recursos, e esse é um desafio que se põe aos empossados presidente Lula e vice-presidente Geraldo Alckmin. É preciso avançar na reforma tributária nacional. Nós não temos um sistema de arrecadação desburocratizado. Precisamos tê-lo e simplificado para permitir mais justiça social. Essa reforma, junto com a elaboração de um novo arcabouço fiscal, são as pautas prioritárias desse Congresso Nacional em 2023. Pensando no futuro, precisamos olhar com mais cuidado para a educação. Não há um horizonte próspero a qualquer país se não houver investimento efetivo em educação. O Brasil que merecemos passa pela capacitação de jovens, pela garantia de um ambiente educacional de qualidade a nossos meninos e meninas.
Devemos firmar um compromisso, presidente Lula, vice-presidente Alckmin, para que nada, absolutamente nada, falte a esta geração de 0 a 18 anos no Brasil. Nossas crianças e jovens precisam de ensino, merenda, material escolar, esporte, cultura, artes, assistência médica, assistência psicológica, assistência psiquiátrica e social. Para além do ensino teórico, a educação brasileira deve englobar conceitos de cidadania, diversidade, respeito, ética. Precisamos, enfim, formar cidadãos. E ao falar em educação, ressalto a importância da valorização da cultura em nosso país, rico em diversidade e referência mundial nas artes. E aqui, permitam-me citar a dama do teatro brasileiro e imortal da Academia Brasileira de Letras, a atriz Fernanda Montenegro, que diz: um país sem cultura é um país sem educação. Da cadeira que ocupo, permito-me fazer um registro breve sobre a atuação do Parlamento brasileiro no último biênio em que tive a honra de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional. O Poder Legislativo foi resiliente e vigilante, agiu com moderação quando os ânimos estavam acirrados, soube proporcionar um ambiente de equilíbrio para aprovar as medidas legislativas de interesse público. Senhor Presidente, senhor Vice-Presidente, Vossas Excelências encontrarão um parlamento progressista, reformista, que defende mulheres, que combate o racismo, que demonstra preocupação com as causas ambientais. Um poder legislativo que aprovou importantes marcos legais, como o do câmbio, do saneamento, das ferrovias, da cabotagem, das leis de licitações, da recuperação judicial e da falência. Um Congresso Nacional ávido por ver o Brasil atingir o máximo de seu potencial, com um arcabouço legal que garanta segurança jurídica, ao mesmo tempo em que viabilize o seu desenvolvimento. Da parte do Poder Legislativo, quero assegurar que o espírito dos parlamentares brasileiros é de cooperação. Tanto é verdade esta cooperação que, antes mesmo da posse do novo governo eleito, abrimos diálogo com o governo da transição para aprovar a emenda constitucional número 126 de 2022, oriunda da chamada PEC da transição. Foi absolutamente louvável o empenho do Congresso Nacional na célere aprovação da proposta, que impediu a redução, já neste mês de janeiro, do valor pago às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, que será novamente intitulado Bolsa Família. Acreditamos que apenas a soma de esforços é capaz de nos colocar no caminho da justiça social e da igualdade de oportunidades. Martin Luther King, no ápice de sua defesa de direitos civis, sobretudo do direito à igualdade, afirmava, senhor presidente: tenho a audácia de acreditar que os povos em todos os lugares podem fazer 3 refeições por dia para os seus corpos, ter educação e cultura para suas mentes, e dignidade, igualdade e liberdade para seus espíritos. Martin Luther King. Queremos cuidar los cuerpos, las mentes, los espíritus de todos los brasileños y brasileñas. El proyecto es osado, pero tenemos un país riquísimo y capaz de grandes hechos. En este momento solemne en que los 3 poderes de la República se encuentran reunidos en este Congreso en armonía y en equilibrio, quiero concluir reafirmando nuestro compromiso imperturbable con la democracia y sus instituciones. Parte de este compromiso consiste en la adhesión al mandamiento de la cooperación y el equilibrio entre los poderes, condición imperativa para la República. Diálogo, respeto, moderación. Esos son los pilares para que tengamos estabilidad efectiva y podamos cumplir lo que la sociedad brasileña espera de nosotros, enfrentando los verdaderos problemas de Brasil. Llegó la hora de la pacificación. Dejemos en el pasado todo lo que nos separa, todo lo que nos divide. Veamos al futuro con una nueva oportunidad, un recomienzo. Hagámoslo diferente, hagamos más, hagámoslo mejor. El futuro se dibuja en el presente. La hora del futuro de nuestra nación es ahora. No perdamos esta oportunidad. Debemos garantizar la unión de nuestro pueblo para que podamos rescatar
exaltar la eminencia de nuestra nación, de este territorio digno de las mayores naciones del mundo, país del fútbol, del samba, de la alegría, un país bendecido por su naturaleza. Somos la patria de Ayrton Senna y Pelé, los mayores nombres del deporte mundial del siglo XX, brasileros fantásticos que difuminaron por el mundo el mensaje de paz y promovieron el futuro de nuestros niños. En este sentido, presidente Lula, creemos que su elección representa también el deseo de las políticas públicas reivindicadas por nuestra población, principalmente en los estratos más desfavorecidos, y que tan fuertemente distinguieron su paso anterior por la presidencia de la República. Tengo la seguridad de que alguien como usted, que acumuló todas las dificultades a lo largo de la vida, sabrá enfrentar los reales problemas y urgentes de la población. Para finalizar, presidente Lula, cito aquí a uno de los líderes políticos más importantes de este país, Ulises Guimarães, que en uno de sus discursos nos alertaba: el enemigo mortal del hombre es la miseria. Más miserable que los miserables es la sociedad que no acaba con la miseria. Agradezco la presencia de las autoridades nacionales que están aquí presentes, llenas de un propósito de unión nacional. Agradezco igualmente a las autoridades internacionales presentes y que nos honraron en este momento de investidura. Me permito un agradecimiento especial en este último año del bicentenario de la independencia de Brasil a su excelencia, presidente Marcelo Rebelo de Sousa, de nuestra patria madre Portugal, que nos honra con su presencia. Les deseo a todos en 2023 un año lleno de paz, cumplimientos de sueños y mucha prosperidad. Declaro sobre la bendición de Dios culminada la sesión solemne. Muchas gracias. Terminamos de escuchar al presidente del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco, quien dirigía el acto solemne de asunción del presidente Lula da Silva ante el Congreso. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en su mensaje a la nación, tras asumir el cargo para el periodo 2023-2027, solicitamos a gentileza de permanecerem em seus Bien, las palabras del titular del Senado de la Nación, en línea con muchas de las cuestiones que planteaba hace instantes Lula da Silva, sobre todo una de ellas el programa Bolsa Familia, la necesidad de reforzarlo en esta sesión especial donde se tomó juramento como nuevo presidente a Lula da Silva, sesión especial donde también se llevó a cabo un minuto de silencio en honor a Pelé y también al fallecido Papa Emérito Benedicto XVI. La fórmula de juramento de Lula da Silva: hace instantes, prometo mantener, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, sustentar la unión, la integridad y la independencia de Brasil. Fórmula de juramento de Lula da Silva hace instantes, que declaró con la mano en la Constitución de Brasil. De esta manera, entonces Lula da Silva ya es el nuevo presidente de Brasil, tercer mandato para el líder obrero de 77 años. Hace instantes le contábamos que en las próximas horas, mañana, tendrá una primera reunión bilateral con el presidente argentino Alberto Fernández. También Lula da Silva anunció que el primer país que visitará como mandatario será Argentina el 24 de enero para participar de la cumbre de la CELAC. Recuerden, como siempre, más noticias, tvpublica.com.ar.